Primeiramente, hidrostática é um ramo da física que estuda fluidos em repouso. Em seu estudo, a pressão é muito utilizada e essencial para entendê-la, sendo Pascal, Newton por metro quadrado, sua unidade de medida utilizada no sistema internacional. Porém, há diversas outras, como atmosfera, milímetro de mercúrio e metro de coluna de água, por exemplo. Uma atmosfera equivale a 10 elevado a quinta Pascal, ou 760 milímetros de mercúrio, ou até mesmo 10 metros de coluna de água. Cada valor varia de acordo com cada exercício. É possível ver esses diferentes valores em exercícios de PVNRT, em que a constante R varia de acordo com a unidade da pressão e dos demais componentes, como volume, temperatura e a pressão, dessa mesma forma. E através desses estudos foram criados conceitos como pressão hidrostática, teorema de Pascal, densidade, empuxo e peso aparente. São eles que fazem parte da hidrostática e serão apresentados suas fórmulas nesta videoaula. Começando pela pressão hidrostática, é a pressão exercida por uma coluna de fluido em repouso, e ela é determinada pelo produto entre a variação de altura, pela gravidade e pela densidade do fluido. E as unidades de acordo com o sistema internacional são: densidade representada por quilograma por metro cúbico, gravidade é metro por segundo ao quadrado e a variação de altura é dada em metros. Como é possível ver na figura, aí está a fórmula: ΔP é igual a dg vezes ΔH. Há também como calcular a pressão de determinado ponto específico com a adição da pressão atmosférica. Nela está representada a massa específica, que corresponde à letra grega μ. Ela possui a mesma unidade de medida que a densidade, mas elas são diferentes. Além da massa específica representar uma substância, enquanto a densidade representa um corpo, elas se diferem quanto ao espaços vazios na substância, como está sendo apresentado nessa imagem. Com isso, teremos a massa específica maior que a densidade, por causa dela estar ocupando um volume maior. Por meio dessas fórmulas apresentadas, temos algumas conclusões. Dois pontos que se encontram à mesma altura em um fluido apresentarão a mesma temperatura, e por estarem no mesmo fluido, apresentarão a mesma gravidade. A mesma densidade, perdão. Todo fluido em equilíbrio apresenta sua superfície livre, disposta na direção horizontal. A pressão em um fluido aumenta com sua profundidade. Portanto, quanto maior for o ΔH, maior será sua ΔP. Agora seguimos com vasos comunicantes. Vasos comunicantes é possível trabalhar eles através do teorema de Stevin, que foi apresentado no slide anterior. Nele temos, novamente, em que a pressão é igual à pressão atmosférica mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Nele observa-se que a altura dos líquidos e o produto entre eles devem ter o mesmo resultado, isto é, eles são proporcionais. Vasos comunicantes são quase sempre representados em U. Por estarem no mesmo fluido sobre a mesma gravidade, é possível cortar as incógnitas semelhantes, deixando a fórmula mais simples. Através da figura, vemos que a pressão atmosférica e a gravidade foram eliminadas por possuírem o mesmo valor. Agora iremos seguir para o teorema de Pascal. Mas primeiro vamos falar um pouco sobre o criador desse teorema. Pascal foi um matemático, escritor, físico, inventor, filósofo e teólogo católico francês. Prodígio, Pascal foi educado por seu pai. Os primeiros trabalhos de Pascal dizem respeito às ciências naturais e ciências aplicadas. Contribuiu significativamente para o estudo dos fluidos, podendo assim dizer que Pascal é um dos grandes nomes da física, assim como Newton e Gauss, como podemos ver. Aqui no slide é possível ver uma de suas fotos. Agora, seguindo para seu teorema, nele é mostrado que a razão entre a força aplicada em newtons sobre sua área em metro quadrado resulta em um valor constante. Com isso, é possível realizar uma regra de 3 para descobrir algum de seus valores. Isso varia de exercício para exercício, e com isso podemos calculá-los. Nesse slide é possível ver uma simplificação desse teorema, onde F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2.
e com isso é possível encontrar cada um desses valores. Bom, essa foi a minha parte do trabalho. Agora siga com a explicação do Henrique para aprender sobre o resto de hidrostática. Olá, meu nome é Henrique Dalla e eu vou falar um pouco sobre densidade, teorema de Arquimedes, mais conhecido como empuxo, e o peso aparente, que seria uma consequência do empuxo. Bom, então vamos lá. A densidade. A densidade a gente calcula através da massa e do volume de um corpo. Na química, a gente usa bastante para identificar outras substâncias. A gente coloca um corpo em uma substância já conhecida para saber qual é a densidade dela, né? Se ela afunda, se ela flutua ou se ela fica parcialmente imersa. E aí a gente descobre a densidade desse corpo. Já na química, a gente usa mais para saber o quão denso um corpo é, né? Para certos exercícios. A diferença da densidade para massa específica é que na massa específica a gente usa o volume da substância. Já na densidade, a gente usa o volume do corpo. Então, assim, a gente pode ter um corpo oco e um corpo não oco e os seus volumes vão diferenciar. Por isso que a densidade ela é uma variante e a massa específica é sempre constante, porque o volume da substância nunca muda. Por exemplo, o ouro. O ouro sempre vai ter o seu volume, o volume da substância ouro sempre vai ser igual, certo? Então, para nós calcularmos a densidade, a gente usa a massa, como já dito, né, sobre o volume. Então, a fórmula é essa daqui. Densidade é igual a massa sobre o volume do corpo. A densidade sempre vai ser em quilo por metros cúbicos, né? Porque a massa sempre vai ser em quilo e o volume do corpo sempre vai ser em metros cúbicos. Vamos falar um pouco sobre empuxo. O empuxo é uma força exercida pelo peso do líquido deslocado em um corpo imerso. Ah, como assim? Quando a gente coloca algo na água, por exemplo, um corpo na água, aquele corpo vai dispersar uma certa quantidade de água. Então, essa vai ser a massa do líquido deslocado. Para a gente descobrir o empuxo, a gente usa essa massa, certo? Vezes a gravidade. Eu já vou explicar um pouquinho mais sobre. Primeiramente, vamos falar que o empuxo sempre vai ser em direção vertical e sentido sempre para cima, diferente da força-peso, que é sempre para baixo. Então, para calcularmos o empuxo, a gente faz uma multiplicação da massa do líquido deslocado vezes a gravidade. A gravidade sempre vai ser da Terra. Normalmente usamos 10. Se for algo diferente, o exercício sempre vai dar no enunciado. O empuxo sempre é dado em newtons. A massa líquida do líquido, ml, né? E a gravidade G. Para acharmos a massa do líquido, a gente faz uma relação de álgebra em cima daquela fórmula da densidade que a gente viu no slide anterior. Então, a gente apenas passa multiplicando o volume do corpo com a densidade, certo? Porque estava dividindo, vai passar multiplicando. Então, fica essa relação assim. Então, a gente pode substituir a massa aqui, ó, aqui na fórmula do empuxo, certo? Então, vai ficar o empuxo é igual a densidade vezes o volume do corpo vezes a gravidade, certo? Nessa imagem aqui, a gente pode ver a relação da força-peso com o empuxo, né? Um corpo exercendo sua força-peso no líquido e um empuxo que o líquido está exercendo em cima desse corpo, né? O líquido deslocado está exercendo em cima desse corpo. Nessa imagem, a gente pode perceber que a força-peso e o empuxo são nulos, certo? Porque o corpo está parcialmente imerso. Ele não está totalmente imerso. Uma parte dele está para cima, não está no líquido, nem uma parte dele está no líquido. Então, a relação dessas duas forças, a resultante dessas duas forças é zero. Aparente. Como já dito no começo, o peso aparente é a consequência do empuxo, né? Porque assim, muitas vezes a gente brinca na piscina, né? Quando a gente coloca vamos entrar com o nosso amigo e a gente quer pegar ele no colo, por exemplo. A gente percebe que a pessoa fica mais leve. Porque
a gente subtrai o seu peso real, né? E a força empuxo, o empuxo dele. Subtraindo isso, a gente acha o peso aparente. Então, vou ler um pouquinho o que está aqui no slide, né? O peso aparente é a consequência da força empuxo. Quando um corpo está submerso em um líquido, subtraímos do seu peso o empuxo, achando assim o peso aparente, ou seja, o peso que aquele corpo aparenta ter dentro daquele fluido. Aqui tem uma relação, né? O peso real, que seria o peso do corpo, né? Fazendo a sua relação para baixo. O peso aparente e o empuxo, que são, a gente subtrai do peso real, achando o peso aparente. Normalmente, alguns exercícios passam um corpo preso a um fio. Então, para isso, o peso aparente será a força de tração. Então, aqui seria a mesma coisa, o peso real menos o empuxo, achando a força de tração, que seria a força exercida no fio, né? Bom, então essa foi a aula de hidrostática. Falei um pouco sobre a densidade, o peso aparente e o empuxo, muito usados. E é isso. Obrigado. Depois de concluir toda a explicação sobre hidrostática, vamos passar alguns exercícios para colocar em prática o que foi apresentado nesta aula. A resolução também será dividida entre eu e o Henrique. Os assuntos abordados serão sobre as aulas que cada um explicou. Vamos começar. Esse primeiro exercício é referente sobre pressão hidrostática. Vamos ler o enunciado. Imagine que você esteja diante de uma piscina de 4 metros de profundidade. Calcule a pressão no fundo dessa piscina em Pascal e a atmosfera. Através do enunciado, fica claro que precisamos usar a fórmula que é P é igual pressão atmosférica mais densidade vezes gravidade vezes altura, ou nesse caso a profundidade. Efetuando o cálculo, marque a alternativa correta. Nesse exercício é necessário o cálculo da pressão, porém em unidades diferentes, como foi lido. Primeiro ele quer em Pascal e depois ele pede em atmosfera. Começando o exercício, temos que a densidade é igual a 1000 kg por metros cúbicos e a pressão atmosfera na superfície é 1 atmosfera, equivalente à pressão inicial. E para determinar a pressão no fundo da piscina fica muito simples. É necessário fazer a soma da pressão inicial, que é 10 a quinta em Pascal, mais 1000 vezes 10 vezes 4, que equivale à multiplicação da densidade, gravidade e altura, totalizando 140.000 Pascal. Pronto, essa é a primeira parte da questão. Agora, para passar esse valor para a atmosfera, basta dividirmos o valor total da pressão encontrada por 10 a quinta. Com isso, encontraremos 1,4 atmosfera. Esse foi o primeiro exercício. É possível ver que o cálculo de transformação de Pascal para atmosfera é bem simples e basta fazer uma simples divisão entre o valor da pressão em Pascal por 10 a quinta, e com isso encontraremos o valor da pressão em atmosfera. Muito fácil e muito simples. Exercício 2. Ele é sobre o Teorema de Pascal, que é representado pela razão entre a força aplicada sobre determinada área. Vamos ao exercício. Um elevador hidráulico de um posto de gasolina é acionado por um pequeno êmbolo de área igual a 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. O automóvel a ser elevado tem peso de 2 vezes 10 a 4 newtons e está sobre o êmbolo maior, de área igual a 0,16 metros quadrados. A intensidade mínima da força que deve ser aplicada ao êmbolo menor para conseguir elevar o automóvel é de... Outro exercício muito simples. Nele é pedido o valor de uma força aplicada sobre a área de 4 vezes 10 elevado a menos 4. Para ser possível achar esse valor, é informado o valor de outra força aplicada sobre outra área, sendo eles respectivamente 2 vezes 10 a 4 newtons e 0,16 metros quadrados. E com isso basta fazermos a regra de 3, com base em F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Nesse caso, a força será a incógnita. E quando fazemos a regra de 3 representada no slide, 50 newtons para a força necessária, a força mínima que o êmbolo deve fazer para conseguir elevar o automóvel. Terceiro exercício. Ele é sobre a lei de Steven, que foca mais na teoria em si, diferentemente dos outros dois exercícios anteriores que envolviam contas.
Começando o exercício. As seguintes afirmações são feitas a respeito de dois líquidos de densidades diferentes colocados junto em um tubo em formato de U. Segundo o enunciado, o tubo possui formato semelhante à letra U, mostrando então que é um sistema de vasos comunicantes. Sempre que for dado vasos em forma de U, será sobre vasos comunicantes a questão. Vamos ler as afirmações. 1. A determinação da densidade ou altura das colunas de líquido é feita a partir da lei de Stevens. 2. A pressão atmosférica só fará diferença se pelo menos uma das extremidades do recipiente estiver fechada. E 3. A pressão para pontos da mesma altura será a mesma. Agora vamos analisar quais são verdadeiras e, se tiver erradas, entender o porquê ela está errada. 1. Relendo ela novamente. A determinação da densidade ou altura da coluna de um líquido é feita a partir da lei de Stevens. Ela está verdadeira. As análises feitas para os vasos comunicantes baseiam-se no cálculo da pressão de um líquido, feito pela chamada lei de Stevens. Exatamente o que foi dito no início do exercício. Vasos comunicantes se referem à lei de Stevens. Sempre quando for vaso em formato de U, o tubo será vasos comunicantes. Logo, sempre lei de Stevens. Agora a 2. A pressão atmosférica só fará diferença se pelo menos uma das extremidades do recipiente estiver fechada. Também está verdadeira. Se as duas extremidades estiverem abertas ou fechadas, isto é, estiverem da mesma forma, a pressão atmosférica poderá ser desprezada, pois se ambas as extremidades estiverem da mesma forma, a pressão atmosférica passa a ser a mesma, e com isso pode ser desprezada. Agora a 3. A pressão para pontos de mesma altura será a mesma. Ela também é verdadeira. A lei de Stevens mostra que pontos da mesma altura possuem a mesma pressão. Se a altura for a mesma, as contas irão coincidir, pois ambas estão no mesmo fluido e não há o que diferenciá-las. Com isso, percebemos que todas as alternativas estão corretas. Não há nenhuma errada. Bom, essa foi a minha participação na videoaula. Espero que tenha conseguido explicar a matéria de uma forma clara e fácil para te ajudar a entender. E espero que os exercícios também tenham ajudado de certa forma. Agora o Henrique continuará a passar os exercícios das aulas em que ele explicou. Até mais. E aí, pessoal, vamos lá fazer alguns exercícios sobre densidade, peso aparente e empuxo? Então vamos lá. Primeiro exercício. Ao misturar dois líquidos distintos A e B, nota-se, o líquido A apresenta volume de 20 centímetros cúbicos e densidade absoluta de 0,78 gramas por centímetros cúbicos. O líquido B tem 200 centímetros cúbicos de volume e densidade absoluta igual a 0,56 gramas por centímetros cúbicos. Determine em grama por centímetro cúbico a densidade apresentada por essa mistura. Bom, como ele quer grama por centímetros cúbico e todas as unidades estão em centímetros e gramas por centímetros cúbicos já, a gente não vai precisar transformar nada. Então vamos para a resolução. Primeiro a gente vai ter que achar a densidade do líquido A, a massa do líquido A, a massa do líquido B, e depois a gente tem que somar a massa e o volume, para a gente achar a densidade absoluta dessa mistura, né, que seria a mistura do A e do B. Então a gente vai usar a fórmula da densidade. Densidade é igual a massa sobre volume. A gente faz uma relação de álgebra, né, passando o volume multiplicando, porque a gente quer achar a massa primeiro, a gente vai ter o volume e a densidade. Então, a massa é igual a densidade vezes o volume. 0,78 é a massa do líquido A, vezes 20, que é o volume do líquido A. Então, a densidade do líquido A é 15,6 gramas. A massa do líquido A é igual a 15,6 gramas. Desculpa. Líquido B. É a mesma coisa. Massa igual a densidade vezes o volume. A gente já tem a densidade e a gente já tem o volume. Então é só achar a massa fazendo essa multiplicação. 0,56, que é a densidade do líquido B, vezes 200, que é o volume do líquido B, dando 112 gramas, que essa é a massa do líquido B. Então agora a gente vai jogar na fórmula da densidade de novo, que agora seria a densidade total. Então seria a massa do líquido A mais a massa do líquido B dividido pelo volume do líquido A e o volume do líquido B. Essa equaçãozinha aqui. Substituindo os valores, a gente achou a massa do líquido A, que é 16,56, mais a massa do líquido B, 112, dividido
pelo volume do líquido A, que é 20, né, como dito no enunciado, e o volume do líquido B, que é 200. Fazendo essa relação de álgebra, somando e depois dividindo, a gente acha que a densidade total dessa mistura é igual a 0,58 gramas por centímetros cúbicos. Beleza, pessoal? Vamos para o exercício 2, então. Um objeto com massa de 10 kg e volume de 0,002 metros cúbicos está totalmente imerso num reservatório de água. Determine o peso do objeto, a intensidade da força de empuxo que a água exerce sobre o objeto e o peso aparente do objeto estando ele na água, né? O exercício assusta um pouco, né? Porque tem poucas informações, certo? E muita coisa pedindo. Mas esse exercício é o típico exercício que o A envolve o B e o B envolve o C. Cada um ajuda no outro, tá? Então vamos para a resolução do A. Peso do objeto. A gente vai usar a relação da força-peso, que é massa vezes a gravidade da Terra. A massa do objeto é 10 kg. Como ele já deu em quilos, então a gente não vai precisar transformar em nada. Então vai ser 10 vezes a gravidade da Terra. O exercício não deu, mas a gente conhece que a gravidade da Terra é 10. Então, o peso do objeto é 100 newtons. Bem facinho, né? Vamos lá pro B. A intensidade da força de empuxo. A gente viu nos slides que o empuxo se calcula com a densidade, o volume e a gravidade da Terra, né? Então, é só substituir. Aqui no exercício ele não deu a densidade da água, né? A densidade do líquido, do fluido. Mas a gente conhece que a densidade da água é 1000. Então, é apenas substituir. Se o exercício quiser mudar a densidade da água, às vezes eles dão no próprio enunciado, certo? Então, a densidade da água é 1000, o volume é 0,02 e a gravidade 10, né? Como a gente já viu no primeiro exercício, a gravidade da Terra. Então, fazendo essa multiplicação, a gente acha 20 newtons. Então, o empuxo é 20 newtons. Então, vamos lá para o C, o peso aparente. A gente viu nos slides também que o peso aparente é P, força-peso, menos a força de empuxo. Aí, como a gente achou o A, no A primeiro a gente achou newtons, ou 100 newtons, né? O B a gente achou 20 newtons, então é só substituir 100 menos 20, achando o peso aparente 80 newtons. Bem fácil, né, pessoal? Vamos lá para o exercício 3, bem rapidinho, bem tranquilo. Exercício teórico, hein? A respeito do princípio de Arquimedes, o empuxo, marque a alternativa falsa. O empuxo é uma força que sempre atua na vertical para cima. A gente disse isso lá no enunciado. Ele sempre vai agir contra a força-peso. Como a força-peso é para baixo, a força empuxa será para cima, sempre e na vertical. B. Se um objeto boia na superfície de um líquido, podemos dizer que o empuxo é maior que o peso. Portanto, a densidade do líquido é maior que a densidade do objeto. Então, vamos prestar atenção nesse enunciado aqui. Se o objeto boia na superfície do líquido, ele está falando que o empuxo é maior que o peso. A gente viu que eles são contrários, né? Então, a força-peso vai estar fazendo sua relação para baixo e o empuxo vai estar para cima. Então, tá certo essa afirmativa aqui. O empuxo está sendo maior que o peso, porque ele está na superfície, ele não está afundando. Portanto, a densidade do líquido é maior que a densidade do objeto. Tá certo também. Como o objeto não está descendo, não está ficando submerso, quer dizer que a densidade do líquido é maior sim que a densidade do objeto, por isso que ele não desce, né? C. Se um objeto afunda ao ser colocado em um recipiente que contém determinado líquido, podemos dizer que o empuxo sobre o objeto é maior que o peso. Portanto, a densidade do líquido é maior que a densidade do objeto. Vamos prestar atenção aqui, é bem parecido com B. Ele está falando que o objeto está afundando nesse caso. Então, o empuxo vai ser menor que a força-peso, como ele está afundando. E a densidade do líquido menor que a densidade do objeto. Essa questão está errada, mas vamos ver se as outras estão erradas também. D.
aceleração do empuxo é feita pelo produto da densidade do líquido, volume imerso no corpo e aceleração da gravidade. Vamos dar uma olhadinha? O empuxo, vamos ver aqui. Aqui, alternativa B, A sempre apresenta direção vertical para cima. E como a gente acha ele? Essa fórmula mesmo. Então, a alternativa está certa também. Vamos voltar para lá. A D está certa também. E todas as alternativas anteriores estão corretas. Não, a gente viu que a alternativa C estava errada. Então, resposta do exercício 3, alternativa C. Aqui está falando a alternativa correta, mas a gente viu aqui no enunciado que é a alternativa falsa. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até mais.